Estamos 8 horas em ponto, então as pessoas estão se conectando. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, Luquinhas. Tudo bom? Pessoal, para a gente já começar assim, dinamizar, né? Poder saber de onde vocês estão. Quem puder ir colocando aí, como o Luizinho falou no início, colocando no chat qual é o seu TLC, de onde você é. Se por acaso também não for telecista, diz que qual é a cidade, né? Mas para a gente poder saber de onde vocês estão. Só dá uns 2 minutinhos para a maior parte entrar agora, né? E daqui a pouquinho a gente inicia de fato com o nosso tempo. Margarete é de Macaé. Olá, Margarete. O Alexandre tinha falado antes que é de Barra Bonita, São Paulo. Juliana, de Rio das Ostras. Rio de Janeiro. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Val. Boa noite, tudo bem? Tudo Minha já internet está instável aqui, mas acabei de ouvir você. Ana Paula, do TLC de Jaú. Jonathan, telecista de Novo Horizonte, São Paulo. Coordenador do Ministério de Intercessão, que legal. Boa noite a todos. Só mais 2 minutinhos, quando der 8h05, a gente começa. Que aí acho que já dá tempo. Boa noite, Paulo Roberto, TLC, Jaú, São Paulo, Paulo Peixe. Boa noite, Val, TLC de Curitiba. Bom, pessoal, acho que podemos ir iniciando. E ao decorrer da reunião da noite, as pessoas vão entrando também. TLC de Jaú tem muitas pessoas aqui, né? Denise do TLC de Jaú, Pauliana, TLC de Macaé, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Maria. Vou me apresentar também, que eu sou do TLC de Maceió, aqui em Alagoas, no Nordeste.
um pouco distante, acho que da maioria de vocês, pelo que eu estou vendo aqui no chat, mas temos a tecnologia para nos aproximar, né, e nos deixar pertinho um dos outros. Então, é uma alegria estarmos juntos na nossa segunda noite de Escola de Vivência Nacional, onde a gente, uma vez por mês, está tendo essa oportunidade de se reunir, se encontrar aqui, né, pela internet, e poder partilhar de algum tema que possa contribuir com a nossa caminhada como telecista, como cristão, nossa caminhada como pessoa mesmo nesse mundo, e possamos tanto escutar como também partilhar sempre que tiver essa oportunidade. Então, é uma alegria estarmos aqui hoje, reunidos, né, em mais uma noite, e fico feliz com a presença de cada um de vocês, com os que já estão aqui, com os que vão entrando ao decorrer da noite, e os que não puderam estar presentes, né, mas que possam estar nos próximos. Então, depois vocês já vão repassando também esse convite nos próximos meses, nas próximas escolas de vivência. Bom, então, antes da gente começar o tema, né, propriamente dito, eu queria convidar cada um de vocês a parar um pouco de tudo que possa estar fazendo, de todos, talvez, os problemas do dia, da correria, do trabalho. Às vezes a gente chega, pelo menos eu, às vezes chego em casa trazendo tanta bagagem de agitação, de coisas que a gente fez naquele dia, né? No caso, no dia de hoje, às vezes eu chego pensando ainda com a cabeça cheia de coisa do trabalho, pensando no que tem que fazer, o que não tem, o que ficou pendente, ou pensando em algum problema que tem para resolver. E aí, às vezes, a gente perde, né, a oportunidade, porque a gente está com a cabeça cheia de outras coisas, a gente perde a oportunidade de poder vivenciar, talvez, uma noite melhor, né, poder abrir nosso coração para escutar o que Deus quer nos falar em mais uma noite. Então, primeiramente, antes de tudo, eu queria convidar vocês a fazer esse pequeno exercício, né, de respirar fundo, deixar para fora, né, todos os problemas que possam estar acontecendo, todos os outros pensamentos, deixar lá fora tudo aquilo que possa nos afastar de Deus, ou nos afastar simplesmente de poder estar inteiro nessa noite. Então, também estou fazendo esse exercício de me sentir aqui, me sentir presente e me sentir aberta a escutar aquilo que o Senhor quer de mim e aquilo que vai ser passado, na certeza que é Ele que conduz cada um, né, que está aqui falando. Então, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por estarmos juntos aqui, por podermos vivenciar mais esse momento de crescimento. Eu te peço por cada vida que está aqui, por cada coração, por cada família, e que cada um possa estar inteiro para poder vivenciar aquilo que tu queres e vivenciar tudo da melhor maneira possível. Também pedimos para que o Espírito Santo esteja presente, conduzindo a noite, conduzindo a Giovana, que vai estar aqui falando para a gente. E que possa ser mais uma noite cheia de amor, cheia da presença de Deus. E que possamos juntos, enquanto família TLC, estarmos buscando isso, né? Um crescimento espiritual, uma formação, podermos ser pessoas melhores, TLCistas melhores, em busca desse sempre mais alto. Então, estamos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, boa noite a todos que entraram no decorrer dessa oração. É uma alegria estarmos aqui. Boa noite, André, que alegria a sua presença aqui com a gente, nosso coordenador. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite de escola de vivência. E agora eu vou passar a fala, né, a condução para a Giovana, que ela vai ter com certeza uma noite muito rica para compartilhar com a gente. Giovana, acabei esquecendo de perguntar o que você tinha pedido, mas se você quiser perguntar quando você iniciar, fique à vontade. Acho que na hora a gente conversando, perguntando de onde são os telecistas, acabei não falando, perguntando aquela outra pergunta, mas
Fique à vontade, a noite é sua. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse convite, né? Acho que o seu nome veio muito do nada numa oração que eu estava fazendo, justamente para poder a gente escolher o nome para estar aqui com a gente. E quando você aceitou, meu coração encheu muito de alegria, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite especial. Então, muito obrigada pelo seu sim já, né? De antemão já agradeço. E a noite está com você, a palavra é sua, e que possamos aproveitar, né, essa noite da melhor maneira possível. Tá bom, Maria, obrigada. Boa noite. A noite é nossa, né? Gostaria que o pessoal também interagisse. E, bom, eu vou me apresentar, mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês também. Então, eu sou a Giovana, eu sou telecista aqui de Campinas, já tive aí uma experiência em servir também o TLC Nacional, com muito carinho, muito amor, tive uma proximidade muito grande também do Padre Haroldo. Quem aqui de Campinas teve esse privilégio, né, de estar pertinho ali do nosso fundador. Então, eu tive a oportunidade de conviver ali com ele e ficar muito próxima, né, daquilo que a gente entende que é a essência mesmo do movimento, né? Estando muito perto do fundador. Bom, antes de começar, é um tema gostoso, é um tema bacana e é um tema, assim, muito importante para a vida cristã, né? Mas antes de começar, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Eu queria, antes da gente iniciar, eu perguntei para a Maria, né, se porventura a gente teria algum religioso ou alguém que está em processo de discernimento participando, porque é um tema voltado também para esse público, mas não só para esse público. E então, caso a gente tenha aí um padre, ou um religioso, uma religiosa, ou alguém que está em processo de discernimento, também gostaria que se apresentasse e interagisse. Do mais, eu queria fazer uma perguntinha para iniciar aí com vocês. Podem escrever no chat, tá? Alguém durante a semana se deparou com a necessidade de tomar uma decisão importante? Se não durante a semana, ao longo desse ano? Me diz aí, pessoal, alguém aí se colocou ou se deparou aí com um dilema esse ano? Várias? Sim. Muito bom. Eu também, viu? Várias, Jonathan? Sim, sim, com certeza. Várias. O pessoal tá com bastante conteúdo aí para discernimento, né? Muito bom, sim, sim. Foi fácil, gente? Foi tranquilo ou não? Mais ou menos. Tomar decisões é uma coisa tranquila? É uma coisa bem sossegada de se fazer? Mais ou menos. Nem sempre fácil, nem sempre. Não. A Ana já foi bem direta. Não, raramente é. Por diversas vezes. Legal. Então, tá bom. Então, obrigada por quem participou. Eu vou começar a falar do discernimento, falando o que não é o discernimento. O discernimento, ele não é escolher entre o certo e o errado, tá? Então, acho que a gente já pode começar, assim, desmistificando um pouco, né? Eu não tenho uma decisão boa e uma ruim. O discernimento, ele é um estilo de vida, ele é um modo de proceder, tá? Onde que eu fui buscar inspiração para tratar esse tema com vocês hoje? Eu não quero me ater somente a esse conteúdo, mas é uma inspiração porque é um modo de viver também da minha escola. Quando a gente conduz um retiro inaciano, um retiro que tem ali uma base nos exercícios espirituais, essa temática também aparece muitas vezes. Então, a minha inspiração foi nos exercícios. Porém, o que ocorre? Santo Inácio, ele traz essa ideia de discernimento para outras realidades também, fora de um retiro, fora de uma vida de oração. Mas eu vou ter por base aqui que nós todos estamos vivendo uma vida de oração, por isso o tema discernimento é importante. Primeira coisa que eu gostaria de pensar junto com vocês, gostaria que vocês me ajudassem a pensar aqui, se alguém se sentir à vontade pode responder também. Por que é importante fazer um discernimento? Alguém tem uma ideia, assim? Qual é o propósito de um discernimento? Por que é importante fazer um discernimento? Pessoal, comunitário e de diversas maneiras.
essas escolhas, essas decisões? Por que discernir? Alguém tem uma ideia que possa compartilhar com a gente? Para vocês não ficarem vendo só a minha carinha, eu vou compartilhar com vocês aqui também uma apresentação que eu fiz. E se alguém se sentir à vontade e quiser responder o meu questionamento, fique à vontade. Discernimento. Um exercício da interioridade e atenção aos sinais de Deus dentro de nós. As chaves de leitura, inspiração nos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola, moções, consolação e desolação, bom e mau espírito. São chaves de leitura que a gente vai usar ao longo do nosso bate-papo, tá bom? E aí, eu vou perguntar novamente, e eu não consigo ver o chat daqui, mas eu vou tentar, tá bom? Olha, o André, ele falou assim, que é importante fazer discernimento para buscar compreender a vontade de Deus a respeito de tantas situações. Muito bom, André, isso mesmo. Procurar ouvir esse som, né, que me guia, a voz de Deus, para que eu possa conformar os desejos do meu coração com os desejos do coração de Deus também. O discernimento, ele ajuda nisso. A Vanessa, compreender as situações de acordo com a vontade de Deus. Muito bom. E a minha vontade, onde é que ela entra aí, né? A gente vai ver isso também. Vamos lá. Então, eu busquei uma inspiração nos exercícios espirituais para tratar desse tema, porque é uma espiritualidade que eu vivo e que eu tenho muito contato, né? O que são os exercícios espirituais? No próprio livro, a gente já tem uma definição. Entende-se todo modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar, vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais. São orientações para que nós, que estamos numa vida de oração, para que a gente possa cooperar com a graça de Deus e, dessa forma, ordenar a nossa própria vida, os nossos afetos. Quem foi Santo Inácio? O padre Ramon, ele é muito direto em dizer que, após a conversão, Inácio fez o quê? Ele passou a confrontar a vida dele com o evangelho. Então, ele viveu numa realidade ali de batalhas, ele era soldado, então ele tinha essa luta interior muito forte, né? O tempo todo confrontando a palavra de Deus com a vida dele. E aí ele começa, então, uma peregrinação interior. A primeira etapa dessa peregrinação interior foi a sua purificação pessoal. E aí, depois, a segunda passou a ser uma etapa relacional. Ele passou a se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. E, por último, que é o grande cerne da questão do discernimento, é colocar-se a serviço dos outros. Então, Inácio, após essa peregrinação interior, fazendo um grande exercício de discernimento, passou, então, a servir os outros. Outras chaves de leitura, a gente vai falar um pouquinho disso ao longo desse nosso bate-papo. Por que é importante falar dessas chaves de leitura? Porque essas chaves de leitura, elas nos ajudam a entender o que é fazer um bom discernimento. Moções, para Santo Inácio, são pensamentos que provêm de fora da minha liberdade, me movimentam para agir a favor das boas moções ou a favor das más. As boas me aproximam de Deus, as más me afastam de Deus. Então, quando eu digo, eu estou num processo de discernimento, movida por boas moções, isso está me aproximando de Deus. Quando eu estou movida por más moções, isso está me afastando de Deus. E as boas e más moções me conduzem para consolação e desolação espiritual. O que isso quer dizer? Quando eu sou movida por boas moções, eu me sinto consolada, eu me sinto como que se os pés estivessem firmes no chão. Quando eu sou movida por más moções, eu me sinto desolada. É como se o chão não estivesse sobre os meus pés. E isso interfere, sim, no nosso processo de discernimento, tá bom? E aí, o bom e o mau espírito, para a espiritualidade naciana, são as construções psíquicas que nos levam para mais próximo, mais distante de Deus. É aquela vozinha interior que fica dizendo para você,
não levantar naquele horário, porque está gostoso ali na sua cama, e deixa para rezar depois, ou não vai na missa hoje, está frio, está chovendo, é essa vozinha interior. Ou a vozinha boa, né, a do bom espírito. Vai sim, vai te fazer bem, você sabe como é importante a Eucaristia, então participe, não fique aí nessa preguicinha, não, vá para a missa. São definições que vão nos ajudar ao longo dessa caminhada aqui, desse nosso bate-papo. E aí a minha pergunta inicial, por que fazer um discernimento? O André e a Vanessa participaram aí, deram também a contribuição deles. Por quê? Para quê? Né? Eu posso fazer um discernimento pessoal. Eu estou impelida ali a fazer um discernimento de vida, muitas vezes voltado até para o meu estado de vida, né? Vou seguir por um caminho ou por outro, ou não, eu posso fazer um discernimento comunitário. A gente está aí diante de muitos grupos de TLC que precisam renovar suas coordenações. Vamos fazer um discernimento comunitário, então, para a gente poder pensar aí num nome para o próximo coordenador do retiro? Vamos fazer um discernimento comunitário para a gente pensar aí as ações desse ano para o nosso TLC, ou na própria paróquia, ou um discernimento também comunitário para os grupos religiosos. Nós temos aí as nossas ordens religiosas, as nossas comunidades religiosas, e muitas vezes a gente acaba percebendo que, até por conta do dia a dia ser muito corrido, algumas decisões acabam sendo um pouco atropeladas, né? Não é feito um discernimento, as coisas não são pensadas ali com um planejamento, então isso também é próprio das comunidades e isso pode ajudar. O que acontece quando eu faço um bom discernimento? Eu vou ordenar os meus desejos. Então, aquilo que eu sinto, eu passo a ordenar, e a partir daí eu faço uma boa escolha, eu faço um bom caminho, né? Eu traço um bom caminho. Por que discernir? Né? As pessoas mudam o tempo todo, o mundo muda o tempo todo, e para acompanhar aí essa mudança e ter sabedoria também, é importante a gente fazer um bom processo de discernimento espiritual. Também é importante fazer um bom processo de discernimento espiritual quando eu não estou indo muito bem na minha vida de oração, no meu relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está crescendo, está tudo bem. Se ele não está crescendo, ele está diminuindo. Então, é importante você parar e pensar aí também o que está acontecendo. E olhar aí para esses desejos, essas emoções e essas vozes interiores. O discernimento, ele ajuda nisso também. Aí, Inácio contribuindo, então, para o nosso bate-papo, né? O que acontece? As regras de discernimento, elas são muito próprias dos exercícios espirituais, que é a minha inspiração para esse bate-papo. Mas eu não vou aprofundar aqui nos exercícios espirituais, porque a gente teria que ficar aí um bom tempo trabalhando uma temática muito extensa. Então, como nosso tempo é um pouco mais curto, eu quis trazer apenas algumas definições, né, do discernimento inaciano, para que isso possa nos ajudar na nossa vida cotidiana. A contribuição de Inácio, então, fica para a nossa vida de oração, e nós, como TLCistas, a nossa vida comunitária dentro do movimento TLC, e o nosso dia a dia também, o nosso cotidiano. Eu tô tomando assim por base que eu tô falando para pessoas que têm uma vida de oração, tá bom? Se não for a realidade de alguém aqui, não tem problema nenhum também, você pode passar a ter a partir de agora, conhecendo algumas regrinhas, algumas dicas aí para você relacionar melhor com Deus. O discernimento ajuda nisso também, tá? Mas eu tô levando em consideração que eu estou falando para pessoas que já têm uma vida de oração, tá bom? Então, só repetindo, não vou aprofundar nos exercícios espirituais, mas eu vou citar algumas regrinhas aqui para nos ajudar a pensar um pouquinho nessa temática. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer um joinha aí no chat, dar um ok? Porque eu não consigo ver o rostinho de vocês. Até aqui tudo bem, né? Tá tranquilo, Giovana. Tá Tô ouvindo bom. tudo. Alguém quer fugir? Alguém quer me mutar? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Legal, obrigada, gente. Tá bom. Tudo certo. Legal. Então, vamos lá. Próximo passo, né? Consolação espiritual. Normalmente, quando a gente está num processo de discernimento, aparecem muitas moções,
o que a gente viu ali no começo da apresentação. Então, eu estou rezando, eu estou me relacionando com Deus e eu começo a olhar para dentro de mim e a perceber emoções que me deixam consolada espiritualmente. E o que isso quer dizer? A consolação, ela diz respeito a um movimento interior de amor a Deus. Eu posso vir a derramar lágrimas de amor, arrependimento por alguma situação que possa ter vindo a ofender a Deus ou ao outro. E a consolação, ela tem como principal característica o aumento da fé, da esperança e da caridade. Alegria interior sem causa, depois a gente fala um pouquinho disso, mas em especial, tudo aquilo que me aproxima das coisas de Deus. Vou sentir paz e vou sentir tranquilidade. Então, no meu processo de discernimento, comunitário ou pessoal, eu estou ali diante de exercícios de oração, ou no meu dia a dia, eu leio o evangelho, eu converso com Deus, eu relaciono com o outro, e eu me sinto consolada. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal positivo, de que o meu discernimento ele está caminhando ali para algo que realmente me aproxima da vontade de Deus. E aí o contraponto, a consolação, é a desolação. Então, no meu processo de discernimento, eu venho rezando e o meu diretor espiritual, ou eu mesmo tenho contato com algum texto bíblico, e a partir disso eu começo a me sentir desolada espiritualmente. Então, eu começo a sentir uma certa perturbação, incitação a coisas baixas, inquietação, agitação, algumas tentações, né, aquele meu ponto fraco, né, que me afasta de Deus, me leva à diminuição da minha fé, diminuição da minha esperança e diminuição do meu amor também. Eu passo a me sentir preguiçosa para orar ou para ir servir, enfim, me sinto triste e passo a me sentir também separada de Deus. E por que existem esses movimentos, né? Por que num momento eu sinto consolação e no outro momento eu sinto desolação? Lembrando, né, a gente está num processo de discernimento, e o processo de discernimento, ele não é uma linha reta e contínua, existem muitos fatores ali que vão interferir no meu dia a dia, no meu humor, enfim. E aí tem essas situações também de consolação espiritual e desolação espiritual. A consolação e a desolação, elas vão me ajudar no meu processo de discernimento. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é quase que uma matemática. Se eu começo o meu processo de discernimento consolada, e eu preciso definir algo, decidir algo, o começo é bom, o meio é bom, e o final é bom, e eu me sinto consolada, eu me sinto mais próxima de Deus, eu me sinto com mais esperança, me sinto amada, aí sim eu posso caminhar para a confirmação daquilo que eu preciso decidir ou discernir. Se eu começo um processo de discernimento para decidir algo, e isso me deixa desolada, e eu sinto que eu estou separada de Deus, e eu me sinto triste, e eu me sinto sem chão, então é um sinal também para que eu repense a decisão que eu preciso tomar. Então, nesse primeiro momento, é o olhar para dentro e perceber o que é que você está sentindo, para aí sim você poder agir. E aí, nas regrinhas de Inácio, ele traz umas dicas aí, né, para a gente que está desolado. Então, quando você se sentir desolado, sem o chão sobre os seus pés, nunca faça mudanças. Nunca tome decisões na desolação. Nunca. Haja contra. De que forma? Mais oração, faça seu exame de consciência diário, adote uma postura corajosa, busque ajuda de um orientador espiritual para escutar você. Qual é o papel aqui do orientador espiritual? Quando você fala aquilo que te incomoda, a ação dessa situação psíquica, ela diminui sobre você, porque você está colocando para fora, e o orientador ou o diretor espiritual, aí ele pode te ajudar também. Pode ser só escutando, pode ser rezando junto com você, orando junto com você, e pedindo também aí a graça para Deus te dar coragem, te dar sabedoria nesse momento de desolação. Por que eu fico desolado? Muitas vezes é negligência nos exercícios espirituais,
Hoje eu não quis ler o evangelho do dia, eu estava com preguiça, estava com pressa, não me programei, enfim. Existem diversas situações, diversas causas. E tem um detalhe muito importante também, é onde entra a graça de Deus. Deus permite também que a gente se sinta desolados. Então, ele não envia a desolação, mas ele permite que a gente se sinta desolado. Por quê? Para que a gente perceba como é bom estar consolado e receber a consolação de Deus sem causa. Vou partilhar com vocês da minha vida pessoal. É possível você estar triste e consolado? Sim, é possível. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei muito triste, mas Deus me mandou tanta consolação que eu pude me sentir próxima dele, que eu pude me sentir acolhida pela graça e pelo amor de Deus. Então, mesmo numa situação muito triste, eu pude estar consolada. É possível, tá? Então, não são coisas que caminham juntas. Eu não necessariamente posso estar triste e desolada, ou feliz e consolada, tá? Então, é por isso a importância de você olhar para dentro de você e perceber as emoções, esses movimentos interiores. Atenção, para quando você estiver desolado. O medo, o fechamento em si mesmo, os seus pontos fracos, que só você sabe quais são, a cobrança excessiva para você sair dessa situação e a autocrítica muito pesada, elas não vão te ajudar, tá bom? A sair de uma desolação. O que ajuda muitas vezes é aquilo que eu coloquei para a gente agir contra, né? Mais oração, fazer um exame de consciência, adotar essa postura de coragem, procurar ajuda e, principal, saber que Deus permite a desolação. Então, se ele permite, ele pode também enviar a consolação para que a gente possa vivenciar essa experiência. É saber que quando você está desolado, você vai sair dessa. Então, é confiar. E aí, o nosso contraponto das regrinhas de discernimento é a consolação. Então, a gente parte para a consolação espiritual. Quando eu estou consolada, tenho que ficar atento, porque se eu estou consolado, é possível que a desolação chegue também, pois Deus permite. Então, eu vou redobrar a minha atenção. Somente Deus pode me dar uma consolação sem causa aparente, porque é próprio do Criador entrar, sair e causar na minha alma essas emoções. O que isso quer dizer? Se eu estou consolada, eu estou me sentindo próxima de Deus, eu estou me sentindo amada, estou me sentindo feliz, eu tive um aumento no meu sentimento de esperança. Eu não preciso ter uma causa aparente para isso, porque Deus, ele me envia a consolação, é uma graça, é um presente. Então, eu não preciso ter uma causa. Eu estou feliz porque eu consegui participar desse bate-papo. Eu estou feliz porque eu consegui pagar um boleto. Eu estou feliz porque eu encontrei um amigo especial hoje. Para Deus, eu não preciso de uma causa. Eu estou consolada. Deus me presenteou hoje com esse sentimento de consolação. Deus me presenteou hoje com esse sentimento de esperança. Eu não preciso de causa. Então, Deus, só Ele. Aí é um ponto de atenção. Só Ele pode nos dar uma consolação sem causa aparente. Quando eu estou consolada e eu começo a perceber muitas causas, é um ponto de atenção, porque pode ser uma falsa consolação. Isso é muito minucioso, né? Entre uma circunstância, um estado espiritual e outro, mas é possível também. Então, é importante você tomar esse cuidado, né? Estou consolada, não tem motivo, é de Deus e é bom. Agora, a partir do momento que começam a aparecer causas muito aparentes, eu preciso redobrar minha atenção. Por que isso é importante para o discernimento? Porque nós não devemos tomar nenhuma decisão ou fazer nenhuma mudança quando a gente estiver desolado. E quando eu estou consolada? Se não tiver causas aparentes, é de Deus. Se tiver causas aparentes, cuidado, você pode estar vivendo uma desolação, mas ela está disfarçada de consolação com causa. Então, aquela palavrinha inicial, onde eu uso a expressão o bom e o mau espírito, que são as vozes interiores, né? Para a consolação espiritual.
eu estou consolado. E a voz do mau espírito, como o Inácio diz, revestido de anjo de luz, quer me confundir, dizendo que eu estou consolada, logo eu posso tomar uma decisão nesse momento de processo de discernimento. Então, assim, é muito sutil e é um exercício mesmo para você olhar para dentro e tomar muito cuidado. Então, a princípio, é importante a gente discernir quando não estivermos vivendo uma desolação. Nunca fazer mudanças na desolação ou tomar nenhum tipo de decisão importante. Tudo bem até aqui? Podem fazer joinha, pessoal. Eu vou ler a 5ª regra da 2ª semana dos exercícios espirituais. É a que eu destaquei, que eu achei mais importante, tá bom? Vamos lá. O que é a 5ª regra da 2ª semana? Inácio, ele escreve muitas regras, né, sobre o discernimento, mas eu quis destacar essa porque eu acho muito importante. Eu já falei dela e eu vou falar de novo, e a gente vai ver lá na frente um exemplo prático na vida real, para a gente poder entender melhor isso. Se o princípio é bom, o meio é bom e o fim também, tudo está inclinado para o bem. Então, ok, estou fazendo um bom discernimento. Do contrário, preciso ficar muito atento. E aí, a gente vai seguir para um exercício aqui. Vamos lá. Pessoal aí que precisou tomar decisões ao longo dessa semana, decisões importantes, me ajudem aqui. Eu vou falar 3 tipos de atividades que são filantrópicas, são atividades de voluntariado, e eu gostaria que vocês me respondessem com qual vocês se identificam mais, tá bom? Posso contar aí com vocês? Pessoal do chat, eu não consigo ver a carinha de vocês, só quem está escrevendo. Beleza, obrigada aí, pessoal, vamos lá. Vou dar três atividades aqui de voluntariado. Gostaria que vocês me dissessem, tá bom? Com qual vocês se identificam, tá? É um exercício mesmo, é um exercício para a gente colocar em prática tudo que eu falei até aqui, tá bom? Então, a gente tem aí uma primeira atividade de voluntariado, são 2 pessoas carregando roupas. Então, é uma campanha do agasalho. É uma campanha do agasalho. Essas roupas vão para os nossos irmãos que hoje encontram-se em situação de rua. Então, assim, alguém se identifica com essa atividade? Assim, faria sentido hoje para mim, se eu tivesse que escolher, né, entre um voluntariado, uma atividade para ajudar a outros, uma campanha aí do agasalho. Tá calor hoje, mas vamos imaginar que é um dia bem frio. Alguém iria se identificar com isso? Gostaria de repente, tomar frente dessa atividade? Sim ou não, pessoal? Alguém... Giovana, eu Sim. posso citar um exemplo? Sim. É porque aqui em Maceió, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade dos Viventes. A gente, desde quando faz isso, agasalho, alimentos, sai na rua distribuindo alimentos e roupas. Muito Na minha bom. casa também, eu já estou espalhando aqui em casa e também nas ruas também. Fazendo distribuição. Legal, muito bom. Então, o Lucas aí já se identificou com essa atividade. Aí tem uma outra atividade, um outro voluntariado também. Esse segundo voluntariado é trabalhar aí numa frente junto a pessoas que são PCDs, né? Então, eu sinto que a minha missão é trabalhar junto com PCDs e, enfim, eu vou tomar frente aí dessa atividade, é uma atividade que faz sentido para mim, né? Vai tomar um pouco do meu tempo, mas faz sentido para mim trabalhar com PCDs, né? Então, é o que me motiva, é o que eu sinto o desejo. E a última atividade, então, é arrecadação de alimentos, né? Arrecadação de alimentos, a gente tem aí no TLC mesmo muitas instituições em que são assistidas pelo movimento, eu sei que tem muitos grupos que ajudam essas instituições, então a gente tem aí uma creche. A gente tem uma creche com 30 crianças e mensalmente elas precisam de alimentos, e aí eu quero me dedicar, então, a trabalhar com arrecadação de alimentos, né? A Beatriz faz parte da pastoral de rua aqui na cidade dela, legal. Então, tá bom, gente. Então, agora eu pergunto para vocês, eu quero, assim, que vocês respondam com muita convicção, tá bom?
essas 3 atividades, elas são boas? Podem responder. Sim, 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 sim. Você São, revolta a são. uma ação de ajuda com pessoas e a realização de alimentos ao mesmo tempo. Tá bom, calma que a gente vai chegar lá, com certeza. Então, agora vem um ponto muito importante do nosso bate-papo, tá bom? Prestem muita atenção. As 3 atividades são boas, certo? Todos nós concordamos que sim, as 3 atividades são boas. Se o foco for ajudar quem precisa, sim, elas são boas. Boa, Juliana, muito bom. Onde entra o discernimento aí? Qual foi a primeira coisa que eu falei no começo do nosso bate-papo? Discernimento não é sobre escolher algo bom e algo ruim. O discernimento é escolher sobre coisas que são boas. O ponto focal aqui, que é muito importante. Qual dessas atividades em que eu me identifico dentro do meu cenário atual, dentro da minha realidade atual, me levam mais próximo do fim ao qual eu fui criado como ser humano, né? Então, eu coloquei aqui 3 situações boas, né? Então, eu sou telecista, e é colocado para mim que eu devo decidir entre uma dessas 3 frentes de trabalho, porque o movimento precisa de mim. E agora? Como é que eu vou decidir? Poxa, eu estou diante de um dilema, né? Eu só posso escolher uma. Então, eu preciso realmente passar aí por um processo de rezar, ouvir a voz de Deus, entender qual dessas atividades vai me aproximar mais do fim ao qual eu fui criado, que é amar, reverenciar e servir a Deus. As 3 coisas são boas. Eu preciso fazer um discernimento, eu não posso simplesmente escolher movida pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Vocês entenderam mais ou menos como é o processinho de discernimento? A gente vai avançar mais um pouco, tá bom? Mas vocês entendem que são coisas boas, mas eu preciso entender qual delas me aproxima mais do fim ao qual eu fui criada, amar, reverenciar e servir a Deus. A gente pode usar outros exemplos aqui, tá bom? Eu vou usar exemplos práticos da vida real, de situações que eu já vivenciei, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu trabalhei com uma moça e o marido dela, ele era músico na comunidade em que eles frequentam. E assim, a vida inteira dele foi servir na igreja através do Ministério de Música. E ela, né, veio a engravidar, então eles agora têm um filhinho lindo, e ele se questionava muito, porque o servir a Deus para ele sempre foi estar ali no Ministério de Música. Mas ele tem ali, então, 3 coisas boas. Ele tem o Ministério de Música, ele tem a esposa dele, e ele tem o filho deles agora, né, que demandam ali a sua atenção. Olha só, esse é um exercício muito prático, tá? Da vida real. Poxa, naquele momento, onde é que ele deveria estar, né? Onde é que, naquele momento, ele estava mais próximo do fim ao qual ele foi criado como ser humano? Ele teria que escolher ali, porque ele não daria conta de fazer as 3 coisas. Estar com a esposa, estar com o filho e ainda servir no Ministério de Música. É a realidade de alguns. Alguns dão conta. Ele, naquele momento da vida dele, não daria conta. E agora? Como que ele ia, talvez, decidir? Enfim, é só um exemplo prático. Vamos para outro exemplo prático? Eu vou dar um exemplo prático da minha vida, tá bom? Eu fui convidada já para ajudar numa obra dos jesuítas aqui em Campinas, ao mesmo tempo que eu estava servindo o TLC, ao mesmo tempo que a minha família demandava um pouco da minha atenção, minha mãe adoeceu, enfim, uma série de coisas. Então, eu estava ali diante de 3 coisas boas. Eu coloquei 3, mas podem ser outras, tá? Ajudar nos jesuítas, ajudar no TLC e ajudar a minha família. Poxa, são 3 coisas boas, 3 coisas que demandavam muito ali da minha atenção. E eu precisei também passar aí por um processo de discernimento para entender. Isso é muito voltado para o nosso interior, né? Para entender onde hoje, no meu cenário atual,
eu estou mais próxima do fim ao qual eu fui criada como ser humano, amar, reverenciar e servir a Deus. Naquele momento, eu estava mais próxima, estando junto com a minha família. Então, mas é algo meu, ninguém precisou me falar isso. Eu precisei discernir, eu precisei escolher. E aí, dentro das regrinhas aqui de Inácio, né, da espiritualidade inaciana, a gente vai voltar lá para a quinta regra da segunda semana dos exercícios. Vamos lá, então vamos escolher alguém aqui. Vou escolher a Vanessa aqui, aleatoriamente, tá bom, Vanessa? Vamos escolher a Vanessa aqui. A Vanessa tá lá no dilema dela. Poxa, eu sou telecista, pediram para eu escolher aí entre 3 frentes de trabalho. Vou ter que escolher entre campanha do agasalho, ajudar os PCDs, ou fazer arrecadação ali de comida, né, para uma creche. Ah, eu, Vanessa, não me identifico muito, assim, com essa questão de arrecadação de roupa, não faz muito sentido para mim. O que eu vou fazer? Vou colocar em oração. Vou colocar em oração, dialogando com Deus, dialogando com a pessoa de Jesus, eu vou prestar atenção nas minhas moções interiores, né? As minhas moções, os meus sentimentos vão me dizer por que eu não me identifico ali com a primeira atividade, né? E o que eu estou ouvindo durante a minha oração, durante o meu diálogo com Deus? A voz do bom ou do mau espírito? Então, vamos parar para pensar. Estou ali discernindo no meu processo, que leva dias, semanas, talvez anos, e aí vem uma voz dizendo que eu não gosto de arrecadação de roupa, eu não quero essa atividade, dá muito trabalho, então eu não vou optar não por essa possibilidade, eu me sinto mais inclinada ali para fazer outro tipo de trabalho, eu quero outra coisa para a minha vida. Ok, pode ser uma voz puramente da razão, como pode ser também uma voz, sim, ali do mau espírito, que é a sua própria psique querendo te afastar um pouco das coisas de Deus. Mas pode ser simplesmente o fato de você não se identificar com essa atividade também. E agora, como é que eu vou distinguir o que de fato é essa voz? Na oração, eu anoto sentimentos. Então, quando eu me vejo diante de uma situação onde eu estou fazendo arrecadação de roupas, eu começo a me sentir desolada. Eu não me sinto consolada fazendo essa atividade, imaginando eu fazendo essa atividade. Então, eu vou anotar. Como que eu vou fazer essa anotação? É bem simples. Tem um outro desenho aqui. Quando eu penso em ajudar o TLC, ok, me sinto consolada. Quando eu penso em fazer uma atividade de voluntariado, consolada. Mas quando eu me vejo numa atividade que eu não me identifico, vem uma desolação. Eu não consigo me ver nessa atividade de arrecadação de roupas. Então, assim, estou muito desolada. Isso não faz eu me sentir mais próxima de Deus, não me gera mais esperança, eu não consigo me sentir motivada, enfim. Vocês lembram da quinta regra? Tem que começar bom, o meio tem que ser bom e o fim também. A princípio parece simples. Vamos para a segunda opção aqui, PCDs. Vamos trabalhar com PCDs. Mesma situação, vou fazer um discernimento. Em oração, em diálogo com Deus, eu começo a me imaginar trabalhando com essas pessoas que demandam da minha atenção e elas têm características próprias, cada um tem um tipo de deficiência, precisa de um tipo de ajuda, enfim. De repente eu começo a rezar e aí, o que acontece? Não vai rolar. Eu não sei nada sobre PCD, eu não me vejo atuando com pessoas PCDs, eu estou me sentindo muito triste, me dá preguiça só de pensar. Nossa, eu não consigo nem em oração me imaginar numa situação assim. Então, não quero. Não faz sentido para mim hoje, dentro daquilo que eu busco, e eu não consigo sentir esperança, e eu não consigo me sentir próxima de Deus, e não faz sentido para mim. Não acredito que seja realmente o fim ao qual eu fui criada, e é dessa forma que eu vou amar, reverenciar e servir a Deus. A matemática é simples, não é, gente?
Vocês entenderam até aqui? Faz sentido para vocês? Comentem aí no chat, porque o próximo slide é um pouco mais divertido. Tudo bem até aqui? Sim, sim, sim. Vamos dificultar, porque tá muito fácil, não tá? Vocês querem que eu dificulte um pouquinho? Posso dificultar um pouquinho, gente? Vamos lá? Então, vamos lá. O que acontece? Tá muito fácil até aqui, né, gente? Tá bom. Matemática é simples. Consolação, consolação, desolação. Ok. Desolação, desolação, desolação. Ok. Então, é sim e não é não, né? Então, tá tudo muito simples. O que acontece na nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual, ela não é tão simples, né? Não é uma matemática tão fácil, não é uma conta que fecha tão fácil, né? Ora eu estou consolada, ora eu estou desolada. Existem momentos em que a minha vida está muito corrida e eu não consigo ouvir a voz de Deus, ou eu não percebo a ação do mau espírito nas minhas orações, e eu vou me deixando levar. E aí eu vou me confundindo. A coisa começa a ficar um pouco complicada. Por quê? Eu não consigo decidir, eu não consigo fazer um bom discernimento. A minha cabeça está muito confusa, está tudo muito complicado. Por quê? A nossa vida é muito corrida. Eu não tenho conseguido silenciar. Tava fácil até aqui, né? E agora, o que eu vou fazer? Preciso discernir. Vamos lá para a terceira opção. Ajudar lá com a arrecadação de alimentos para uma creche. Vamos usar esse exemplo, então, dentro de uma vida de um ser humano normal, tá bom, gente? E isso eu digo assim, para qualquer pessoa, em qualquer estado espiritual, tá bom? Seja na vida religiosa, seja como leigo, todo mundo passa por isso. Consolação, desolação, boas moções, más moções. Escuta a voz do bom espírito, escuta a voz do mau espírito. Então, eu tô lá, né? Ok, minha última opção, então, foi arrecadação de alimentos, vou fazer o meu discernimento, então, né, eu já discerni que nenhuma daquelas outras frentes faz sentido para mim, vou para essa terceira opção. Eu não vou escolher ela porque foi a última que sobrou, tá? Mas a gente vai fazer um processinho de discernimento também, usando ela como exemplo, né? Então, ok. Quando eu penso em arrecadar alimentos e eu imagino uma pessoa que sente fome se alimentando através da minha atividade de levar o alimento até ela. Eu sinto Deus nessa ação. Eu estou alimentando uma pessoa faminta. Eu sinto esperança. Em oração, dialogando com Jesus, dialogando com Deus, eu consigo me sentir inserida naquele contexto, alimentando a quem tem fome. Aquilo faz sentido para mim. Eu consigo até imaginar pessoas que são inspiração, pessoas que já viveram essa realidade. Vamos pensar aí, talvez, na irmã Dulce, que fazia um trabalho similar. Então, eu tenho pessoas que me inspiram e eu sinto verdadeiramente uma emoção muito boa. Eu sinto que ali eu estou muito próxima do fim ao qual eu fui criada, que é amar, reverenciar e servir a Deus. Eu posso sentir isso nas outras atividades de frente de trabalho voluntário? Eu posso, mas foi na atividade de arrecadação de alimento que eu senti verdadeiramente essa consolação espiritual. Mas eu senti aonde? No diálogo com Deus, no diálogo com Jesus, quando eu me imagino fazendo essa atividade. Vamos, por exemplo, prático lá da vida do meu amigo, né? Como que ele se sentia quando ele tocava no Ministério de Música? Feliz. Feliz, mas quando ele pensava na família que estava em casa e ele precisava também estar ali, ele sentia uma certa desolação, porque a família também precisava. Quando eu estava servindo o TLC, trazendo para a minha vida agora, o exemplo que eu dei também. Quando eu estava servindo o TLC, quando eu estava servindo os jesuítas e a minha família, minha mãe precisava de mim, é a mesma coisa. Mas quando eu pensava na minha mãe, em que eu poderia estar ali com ela naquele momento, trazendo um pouco mais de dignidade para a vida dela, para o fim da vida dela,
aquilo me consolava, muito mais do que as outras frentes de trabalho. Então, voltando para o nosso exemplo, eu me vejo ali, nesse cenário, levando alimento para as pessoas que são famintas, para as pessoas que não têm o que se alimentar. E isso me traz mais esperança. Eu sinto que eu estou mais próxima de Deus fazendo essa atividade. Eu sinto que eu estou em comunhão com Deus. E eu sinto verdadeiramente no meu coração ali um aumento da minha fé, da minha caridade, da minha esperança. Então, a gente pode perceber aí que, através desse processo de discernimento, eu vou sentir essas moções, vou conhecer, vou olhar para elas e distinguir o que é cada uma delas, de onde que elas vêm e para onde elas estão me levando. Elas me levam para o fim ao qual eu fui criada? E a partir disso eu vou agir, conforme o discernimento realizado, acolhendo as boas e rejeitando as más. Aí eu trago um ponto de atenção. São perguntas que podem ajudar durante um processo de discernimento, tá bom? Esse fim ao qual essa moção está me levando, ele me humaniza? Ele faz com que eu me sinta mais humana? Ele me aproxima mais das pessoas? É um propósito consistente? Eu percebo que é algo que realmente tem consistência? E ele me dá uma maior disposição e abertura para a ação de Jesus na minha vida? Então, são perguntinhas assim que ajudam também a perceber. Estou num processo de discernimento. Aquilo que eu preciso discernir, a decisão que eu preciso tomar, esse caminho me humaniza mais? Esse caminho me aproxima das pessoas? Esse caminho é consistente? Esse caminho me dá uma maior disposição e abertura para Jesus? São perguntas simples, mas assim, a partir do momento que você faz um bom discernimento, elas ficam fáceis de serem respondidas. Ou não. Se você faz um bom discernimento também, tem o sentido contrário. Não me humaniza, não me aproxima das pessoas, me afasta. Me aproxima mais do meu eu, do meu próprio eu, do meu ego. Então, são perguntas que ajudam também. A partir daí, a partir dessas perguntas, desse processo, eu consigo, então, discernir. O começo é bom, quinta regra da segunda semana. O começo é bom, o meio é bom e o fim é bom. Ok, me sinto consolada com essa decisão, com esse caminho. Eu sinto que isso me aproxima da pessoa de Jesus Cristo. Então, é o caminho, sim, a percorrer. A partir daí vem a nossa confirmação. Até aqui, tudo bem? Acho que sim, né? Eu não sei quanto tempo eu já falei, mas ainda tem mais um tema importante para a gente dar continuidade e para nos ajudar. Vamos lá. Na espiritualidade naciana, nós somos incentivados a olhar muito para dentro da gente, o tempo todo, o tempo todo. Olha para você, perceba os seus sentimentos, perceba as suas emoções, perceba como você é impelido a agir a partir desse sentimento, a partir dessa emoção, a partir desse pensamento. Então, na espiritualidade naciana, para um processo de discernimento, você precisa olhar muito para você, para os seus sentimentos, dar nome para os seus sentimentos. E aí, dentro das regras de Inácio, alguma das regrinhas, né, ele traz aí uma ideia, nós chamamos de tanto quanto, né? E é uma definição simples, mas é importante também para a gente que está na caminhada, na vida de oração e também em processos de discernimento. Então, uma definição do próprio livro dos exercícios: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. Como eu posso louvar, reverenciar e servir a Deus, ainda mais num processo de discernimento, a partir do momento que eu faço uma escolha, que eu acabo optando aí por um caminho, né? Esse tanto quanto, ele vem também de uma definição do próprio livro dos exercícios. Daí se segue que ele deve usar das coisas tanto quanto o ajudam para atingir o seu fim, e deve privar-se delas tanto quanto o impedem. Então, Deus, ele coloca aqui, né, para nós, seres humanos, criaturas dele, tantas coisas, tantas possibilidades, e eu posso usar de todas as coisas criadas por Deus, tanto quanto
elas me levem para o fim ao qual eu fui criada. Todas as coisas que Deus criou são boas, todas as coisas. E eu posso me valer de todas as coisas. Eu posso usufruir de todas as coisas criadas por Deus, porque todas as coisas criadas por Deus são boas. Posso usá-las e usufruí-las tanto quanto me levem para o fim ao qual eu fui criada. Vocês percebem essa sutileza aqui? Nada do que Deus criou é ruim, tudo é bom. E eu posso usufruir de tudo que Deus criou. Tanto quanto essas coisas me levem para o fim ao qual eu fui criada. Por que isso é importante para um discernimento? Por que faz sentido pensar no tanto quanto aqui para um discernimento? Existem inúmeras possibilidades. Então, existem diversas formas de servir a Deus. Vamos usar o exemplo lá, então, do nosso exercício. Eu estou ali, então, fazendo uma atividade de arrecadação de alimentos para uma creche. Quais são os meios que eu vou usar para, então, poder exercer essa atividade voluntária, né, de arrecadação de alimentos? Os meios podem ser diversos. Eu posso usar todas as possibilidades que eu tiver para poder arrecadar esses alimentos. Todos os meios de comunicação, pessoas e outras formas de conseguir arrecadar esses alimentos para doação. Posso usufruir de tudo, tanto quanto esses meios me levem para o fim ao qual eu fui criada. Isso está muito amarrado ali com a vontade que Deus realmente quer para a gente nesse momento. Por quê? Porque as coisas que Deus cria são boas, então eu posso usar delas o tanto quanto elas me levem de volta para Ele, para o fim ao qual eu fui criada, que é amar, reverenciar e servir a Deus. Eu posso fazer uma campanha na internet para arrecadar alimentos? Posso. Eu posso fazer uma campanha na minha empresa para arrecadar alimentos? Posso. Eu posso fazer uma rifa e, a partir disso, conseguir um valor para arrecadar alimentos e aí poder comprar mais, né, mais itens de arrecadação para a gente poder doar para a creche? Eu posso. Eu posso, de repente, ir num supermercado e fazer uma campanha de arrecadação de alimentos? Eu posso. Eu posso, de outras maneiras, obrigar os funcionários da minha empresa a doarem alimentos para minha campanha? De repente, eles não têm nem para eles mesmos. A partir de amanhã, todo mundo que recebe cartão de alimentação vai doar 50% do seu valor para minha campanha de arrecadação de alimentos. Eu posso. Eu posso. Se esse tanto quanto me levar para o fim ao qual eu fui criada, amar, reverenciar e servir a Deus. Então, existem ali, sabe, certos detalhes que no seu processo do discernimento você vai percebendo, e aí vai aparecendo esse tanto quanto. Eu posso tudo que Deus criou é bom, tanto quanto eles me levem para o fim ao qual eu fui criado. Até aqui tudo bem? Coloquei uma frasezinha aí, né? Um discernimento mal conduzido poderá criar falsas necessidades e desarmonia no tanto quanto, que é exatamente o que eu citei agora no final. É certo eu obrigar um funcionário da minha empresa a fazer uma doação de alimento para minha campanha? No discernimento eu vou perceber isso. Opa, isso me leva para o fim ao qual eu fui criado? É certo? É errado? Não é só sobre ser certo ou ser errado, é fazer, então, o uso correto e harmonioso de todas as coisas, tá bom? Essa palavra também, ela vem aí como um encaixe perfeito. Harmonia, né? Harmonia. A minha relação, ser humano, criatura, com todas as coisas criadas por Deus. E aí, para a gente ir caminhando para o finzinho do nosso bate-papo e para essa definição, para essa noção de discernimento, eu trouxe para vocês também a definição da indiferença inaciana. Durante o processo de discernimento, então, a gente vai olhando para essas moções,
sentimentos, para os nossos afetos, e Inácio traz aí a definição de afeto como tudo aquilo que é exterior e me afeta, né? E aí ele chama de afetos ordenados e afetos desordenados. Isso é importante para um processo de discernimento, porque a ideia de um discernimento bem feito é você poder ordenar os seus afetos também, poder conduzir a sua própria vida, sem interferências, né, de outras pessoas, ou de você mesmo, da sua voz interior, do mau espírito que te confunde ali muitas vezes. Então, essa definição de indiferença inaciana, onde durante o processo de discernimento, ouvindo as moções, ouvindo as vozes, eu vou passar, então, aí a ordenar os meus afetos. E aí eu vou poder relacionar com todas as coisas de uma forma livre, sem estar atrelada ali a uma paixão ou um apego, uma falsa... Inácio também usa essa expressão, né? Uma falsa humildade. Então, na indiferença inaciana, primordial também para um bom discernimento, e ordenando aí os meus afetos, né, para que eu possa fazer um bom discernimento. Por que eu escolhi, de fato, a atividade de arrecadação de alimentos para uma creche, né? Meus afetos estão ordenados para eu fazer uma boa escolha, para eu fazer um bom discernimento? Ah, sim, estão. Então, existe uma causa ali bem discernida para eu escolher, né? Para eu fazer opção por essa atividade. Ah, não, tá tudo muito desordenado, as minhas moções, elas não estão muito claras do porquê eu estou escolhendo essa atividade, e eu não tenho sentido uma consolação real, não, em relação a isso. Então, é tudo um conjunto de várias dicas, né, assim, que Inácio deixa aí para ajudar a gente nesse processinho. E, no fim, as coisas criadas, boas em si mesmas, podem ser buscadas e usufruídas, desde que forma ordenada, tanto quanto me levem à finalidade para a qual eu fui criado. Então, Inácio, ele fala muito desse ordenar os afetos, para buscar a vontade de Deus, para que, a partir disso, Jesus possa iluminar a minha vida. E a gente vai caminhar, então, para a regra de ouro do discernimento espiritual, muito importante. Aqui tem uma sacada muito genial também, gente. Para se fazer um bom discernimento, né? E sentir essa confirmação. O bom discernimento, ele vai sempre apontar para o outro, né? É o sair de si mesmo e ir de encontro ao outro, o outro que me salva, sendo iluminados pela vida de Jesus. Nós discernimos nossas moções, desejos, afetos, para que possamos nos centrar no seguimento de Jesus de forma livre e autêntica, sair de si mesmo para amar e servir. Então, uma regra de ouro aí do discernimento, tá bom? Estou ali num processo de discernimento, né? Por que eu escolhi a atividade ali do nosso exemplo, né? De arrecadação de alimentos? É porque é algo que eu gosto, é porque é algo que é mais fácil para mim, é porque é algo que faz sentido, ou é porque realmente é algo que me move para ir de encontro ao outro verdadeiramente, de forma livre, autêntica, despojada, sem esses afetos desordenados, me sentindo consolada. Então, essa regra de ouro, o bom discernimento, ele vai sempre te levar para o outro. E quando eu falo outro, eu falo em Jesus também, porque se eu me dou, se eu sirvo e se eu amo ao outro, eu estou servindo e amando a Jesus também. Então é importante nesse processinho que a gente chama de discernimento espiritual observar. No final de tudo que eu discerni me leva para o outro ou não? Tá voltando para mim mesmo. Então eu entendo que cabe muito bem aí como uma cerejinha do bolo, né? Mas tão importante como o bolo todo, essa regra de ouro, né? Tudo que eu discerni está realmente apontando para o outro, apontando para a pessoa de Jesus Cristo? Se a resposta for sim, ok, fiz um bom discernimento. Se não está apontando para o outro, está apontando para eu mesma, então eu vou ter que rever e
de repente, retomar todo um caminho aí, essa peregrinação interior, de olhar para mim mesmo, olhar melhor para as minhas emoções, para os meus sentimentos, enfim, é uma pergunta que, como regra de ouro, né, o exercitante, a pessoa que está aí discernindo, deve fazer. Para onde está apontando a decisão que eu estou tomando? Para o outro ou para eu mesmo? Gente, eu acho que é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha telinha. E agora eu quero ver a carinha de vocês. Para os que ficaram firmes e conseguiram aguentar um pouquinho da minha fala até aqui. Vamos lá. Agora eu quero ouvir vocês. Percepções, sentimentos, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram contribuir, fiquem à vontade. Se eu falei muito rápido, vocês me desculpem. Se eu não fui muito clara, vocês me desculpem também. Às vezes o tema é tão claro para a gente que está tão acostumado a ver e vivenciar isso de forma tão teológica e metódica, e talvez vocês não estejam acostumados, mas eu sei aqui que muitos estão, porque todos, né, temos vida de oração. Então é isso, fiquem à vontade, percepções, comentários, gostaria de ouvir vocês agora. Ó, vou falar por mim, tá, Gi? Aproveitando, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais do discernimento, conhecer um pouquinho mais dessa arte, né, de escutar e entender dentro de nós mesmos. Foi fantástico. E já fazer o convite para todo mundo não sair depois para a gente fazer um print, ligando todo mundo a sua câmera aí, para a gente fazer um print para postar depois, tá? Antes que todo mundo comece a sair, então já vou dar esse recado aí. Obrigada, Luizinho. Quando eu comecei a ter contato com esse tema, na verdade foi para um retiro vocacional, né? Então, você pode usar essa metodologia para várias coisas na sua vida. O primeiro contato que eu tive com o tema do discernimento foi num retiro vocacional, onde aí sim a gente caminhou para um discernimento de estado de vida, né? E o meu discernimento naquele momento foi um estado de vida que não é religioso, né? A minha vocação é outra. Então, essa metodologia, naquele momento, eu usei para discernir o meu estado de vida, mas hoje em dia a gente usa para diversas situações, né? E no dia a dia também, inclusive para fazer escolhas simples, muitas vezes, do dia a dia, né? Que às vezes não são tão simples, mas se eu sinto que os desejos do meu coração estão realmente indo de encontro com os desejos do coração de Deus, fica tudo mais simples, assim, para a gente decidir. O que mais, gente? Tá tudo bem? Vocês estão desanimados? Fiquem à vontade. Foi tão ótimo que a pessoa fica até deslumbrante de ouvi-la. É verdade, Luquinhas. Eu ia falar justamente isso agora que você estava falando, que assim é algo tão profundo, né? E ao mesmo tempo é algo tão do nosso dia a dia, porque várias coisas, e até pelos exemplos, né, que você estava trazendo para a gente vê como é importante, de fato, a gente estar ligada e estar praticando esse discernimento, né? Desde as pequenas decisões até as maiores, claro. Porque se a gente está nesse caminho, eu acredito que a gente quer estar cada vez mais perto, né, desse Deus, mais perto daquilo que Ele quer de nós, da nossa missão aqui. Então, se eu não praticar esse discernimento, a chance de eu estar me afastando é muito maior, né? A chance de eu estar indo para outro caminho, às vezes sem nem perceber, né? Muitas vezes nem perceber é muito maior. Então, eu estou também, que nem o Lucas falou, assim, ainda vivenciando cada palavrinha, né, que foi falada, mas ao mesmo tempo vendo como é algo tão simples do nosso dia a dia ao mesmo tempo, né? Então, muito bom. Acho que eu estou digerindo ainda essas palavras.
Legal. Quem mais? Ô, Giovana, eu tive o prazer de conhecer você aqui em Santo Amaro e é muito rico, né? A gente começar a escutar tantas vozes, tantos sotaques espalhados pelo Brasil inteiro. Ainda mais com um conteúdo tão fantástico que você colocou. A gente tem a missão nos TLCs de falar da personalidade, do sentido de vida, né? Dessa busca por o eu, né? Que a gente tem essa missão de levar para os jovens, né? E com o conteúdo que você nos colocou hoje tão ricamente, né? Faz jus ao nosso sempre mais alto, porque realmente a gente conseguiu se aprofundar nesse conhecimento de nós mesmos, se aprofundar nesse conhecimento, nessa busca de nós mesmos, dos nossos desejos, enfim. Então foi muito rico e, como eu disse, é muito rico esse trabalho e eu acredito muito que vocês foram muito felizes nessa psicologia. Parabéns! Boa noite, família. Boa noite, Gi. Satisfação te ouvir depois de um bom tempo. E assim, queria até partilhar com os outros que, para mim, que já tive a oportunidade de te ouvir tantas vezes, hoje eu te ouvi de um jeito diferente. Eu vi você com uma maturidade assim tão grande, né? Que é uma maturidade que a gente já reconhece em você de muito tempo, mas hoje eu consegui perceber que existe ainda mais crescimento. E acho que deve ter uma relação direta com os exercícios que você vem vivendo, né? E eu queria partilhar que nesse mundo que a gente vive de tantos barulhos e tantos ruídos e tantas coisas, eu gosto muito desses fundamentos dos exercícios, porque eles são uma espécie de guia prático, né? Eles trazem para a gente alguns fundamentos importantes para a gente realmente conseguir se embasar para discernir, para tomar as decisões, para perceber as coisas de Deus, que em meio a tantos barulhos, se a gente não usa, né, uma espécie de método, né, de processo de discernimento, é difícil de a gente perceber a vontade de Deus, é difícil de a gente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, é difícil saber o que é nossa vontade ou o que é vontade de Deus, o que são ruídos de espíritos maus. Então, obrigado por trazer isso para a gente e que a gente, todos nós que estamos aqui, possamos levar isso para os TLCs onde estamos, porque essa espiritualidade é a nossa base, é o fundamento do TLC, é a espiritualidade do nosso fundador. Então, é muito rico, como o Ricardinho disse, que a gente viva isso e também possa ensinar isso para todos os TLCistas. Foi muito rico, Gi, obrigado. Um beijo. Obrigada, Dé. Eu não ia ler um texto, mas como você falou, e eu acho que foi inspiração, eu vou ler um texto muito pequeno de um jesuíta, ele é indiano, e ele fala exatamente isso que você falou, André, dos ruídos. E não ia ler, mas como você falou, você me provocou a fazer a leitura. Ela é simples e ela é muito significativa. É o Carlos Valles, ele é um jesuíta missionário indiano, e ele conta uma história, uma simbologia, né, tirada da cultura hindu, sobre discernimento. Então ele fala, para a gente distinguir a verdadeira voz do mestre. Tem algum músico aqui? O Ricardinho não é músico não, né? A gente tem músico aqui na salinha, gente, ou não? Estão tímidos? Para quem gosta... Paulo Peixe, um grande músico aqui em nosso meio. O Paulo aqui? Paulo Legal. Rossignoli, Paulo Roberto, eu nem sei o seu nome certo, o Paulo Peixe. Eu não vejo a carinha de todo mundo, mas o Paulo deve ter um ouvido melhor do que o nosso, por ser músico. E aí, esse jesuíta indiano, ele fala do som suave da flauta, né? Então, todo mundo aqui já ouviu, acho que uma apresentação de flauta, né? Então, tem vários tipos de som de flauta. E aí ele conta, né? Como é uma parábola, né? Uma simbologia de
uma cultura hindu, ele fala que Deus mora numa selva. A gente pode trazer isso para a nossa realidade. Deus mora numa selva, chama Vrindavan. Lá, essa selva ela é vasta e densa, e a cada momento ela é cruzada em todas as direções, por cantos de 1000 pássaros e rugidos de feras, pelo trovão na tormenta e pelo farfalhar das folhas tangidas pelo vento. Símbolo gráfico do mundo e da vida, com seus cuidados e preocupações, suas distrações e falsos chamados que afogam as pulsações do coração, ruídos da existência. Muitos viajantes cruzam essa selva. Olha nós aí. Muitos viajantes cruzam essa selva. Muitos homens atravessam o bosque dos ruídos. Alguns vão tão depressa que não ouvem nada. Outros tremem ao ouvir o rugido do tigre ou o sílvio da serpente. Outros param onde iam. Outros dão voltas e mais voltas, de uma voz a outra, de um caminho a outro, voltas sem chegar a lugar nenhum. Mas, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e amor para querer ouvir, há um outro som, um som suave, mais agudo, que atravessa todos os demais sons, chega aos ouvidos e entra no coração, com uma mensagem e um chamado diferente. A flauta, ela é o símbolo, o instrumento e a companheira fiel de Deus, brincalhona, insistente, inconfundível, exigente e carinhosa, traz alegria e música, e, sobretudo, um sentido e direção. O som vem de algum lugar, e é ali que Deus está. Cada dia num lugar diferente, numa direção inesperada, para que a alma esteja sempre alerta, atenta e disposta a partir. Aquele que escuta a primeira nota, olha o Paulo aí, deixa o que estiver fazendo e salta, corre, voa na direção do som e tira forças e chega à plenitude. Isso é o discernimento, a capacidade de distinguir o som da flauta entre todos os outros sons e ruídos. E sua base é o amor. Então, o Dé falou do ruído, né? A gente está nessa selva aí, Dé. Todos os dias, com pressa, dando voltas sem chegar a lugar nenhum, e muitas vezes a gente não escuta esse som, né? Esse som que vem de Deus. Então, o discernimento é isso, saber ouvir, distinguir os sons da selva desse som suave da flauta, mas é um exercício, né? Então, assim, para quem tem vida de oração, é um exercício, né? Todos os dias, e a gente precisa realmente se fortalecer. O discernimento ajuda nisso também. Mais algum comentário? Sim. O texto e esse seu complemento me fez lembrar, sabe do quê? Algumas dinâmicas que a gente já viveu no TLC, você venda uma pessoa, aí fica alguém na sua frente, a pessoa fala assim para você, olha, presta atenção no som da minha voz. Sim. E aí começam a fazer um monte de barulho, um monte de ruído em volta, e você precisa conseguir se concentrar na voz daquela pessoa que está falando com você, né? É bem isso, é a flauta, é a voz de Deus em meio aos ruídos, né? Perfeito, Dé. Você que me provocou a ler o texto, porque eu não ia ler, mas... Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de partilhar? A gente já está caminhando para o encerramento, né, Maria? Boa noite, a paz. Eu me chamo Juliana. Primeiramente, queria agradecer a Giovana por essas lindas palavras. Eu ainda estou discernindo sobre elas, eu acho que todo mundo aqui também, né? Mas só corroborando aí a fala dos irmãos, inclusive do André, e é um exercício diário meu, preciso silenciar diante dessas situações, né? E a gente tem bons exemplos, inclusive de Jesus, que quando ele precisava ou estava diante de uma situação difícil, ele se retirava, né? Então, para que a gente sempre tenha isso em mente, ele como nosso grande exemplo, né? Também se retirar nesses momentos, se retirar do barulho, silenciar, para tomar as melhores decisões e para ouvir o barulho da flauta, para ouvir a vontade de Deus.
Perfeito. difícil, mas a gente tem um caminho pela frente, né? Com Isso. silêncio, com oração, com discernimento, com bons diretores. Tenho certeza que a gente vai sempre mais alto. E é interessante, só complementando o que a Juliana comentou, que esse silêncio às vezes grita muito. E é o nosso silêncio que grita, né? Então, para mim, o que fica é essa provocação dessa conexão com o alto mesmo, né? Com a ajuda, o meu pedido de ajuda para esse discernimento, porque se eu silencio para discernir sozinha, o meu silêncio grita, a tendência é essa. Eu não quero ouvir o meu silêncio, eu quero me conectar muitas vezes. Então, é uma das coisas assim que mexeu comigo, e até uma busca que eu fiz aqui, os exercícios espirituais, eles nos ajudam, né, nesse clima de silêncio, que favorece o encontro pessoal e comunitário com Deus e com Cristo. E é isso que o movimento proporciona também. A gente viu alguns tempos antes da pandemia até, que a gente tinha se desconectado dos exercícios sinacianos, porque faz parte, né, do movimento, do que o Padre Haroldo deixou para a gente, tudo. Mas está em alguns lugares, em alguns momentos, está no automático. Então, para mim, esta noite traz assim, vamos entender mais, vamos nos reconectar mais com o que faz sentido, voltar à essência, voltar ao primeiro amor, para que ele continue fazendo sentido daqui para frente. Gratidão, Giovana. Muito bom te ouvir. Giovana, obrigado pelas palavras. Foram muito reconfortantes. E minha pergunta é como a gente pode se aprofundar ainda mais nos exercícios de Santo Inácio? Tem algum retiro, algo similar que os jesuítas proporcionam? Tem vários retiros inacianos, né? Eu não sei onde cada um de vocês está, mas existem núcleos inacianos em diversos estados, cidades, enfim. E é possível fazer retiros, após viver toda a experiência dos exercícios. Depois eu fiz uma capacitação, é o CAP, um curso para ser orientador também dos retiros, né? Mas tem, acho que no site do Jesuítas Brasil você encontra, mas eu acho bem legal buscar, com certeza, é muito bacana essa busca, mas é importante olhar para o nosso movimento também, né? Porque muito do que eu falei, a gente encontra hoje na nossa expressão também telecista. Padre Haroldo é jesuíta, então muito do que ele aprendeu ao longo da vida dele, ele trouxe também para o TLC, de uma forma um pouco diferente, né? Hoje eu entendo que ele quis simplificar algumas coisas, né? Hoje nós falamos de uma temática que você não consegue, por exemplo, levar num curso de final de semana, né? Você não consegue aprofundar isso com um jovem que está muitas vezes conhecendo Jesus ali naquele final de semana, né? Então é um aprofundamento mesmo, né? Mas é importante olhar para o movimento e ver os elementos que o Padre Haroldo trouxe, e tem muito disso no nosso movimento também. Mas só respondendo a sua pergunta, os jesuítas têm casas de retiro, nós temos as irmãs de Santo André também, que vivem a espiritualidade inaciana, a gente até brinca que são as jesuitinas, né? Porque elas vivem a mesma espiritualidade que os jesuítas. Então, tem sim, os próprios livros, eu tenho alguns aqui para indicar, inclusive, mas eu sugiro que é bacana fazer um retiro, tá? Assim, quem pergunta, normalmente tá precisando de um retiro de 30 dias de silêncio, pelo menos, tá bom? Então, fica a minha sugestão aí. Esses de 30 dias, eles quebram em finais de semana, então é possível viver a experiência completa dos exercícios em finais de semana, tá bom? Bom, acho que a gente pode caminhar, então, para o final. Eu vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira me escrever, tiver mais dúvidas, precisar
de ajuda, meu Deus, o que eu faço agora, né? Com tanta informação. Pode me escrever, tá, gente? Eu prometo que com um pouquinho mais de tempo eu respondo, ajudo no que for possível, tá bom? Já dei retiros inacianos, já orientei jovens também na dinâmica dos exercícios, então, assim, fico à disposição caso alguém precise de alguma coisa também, tá bom? E é isso, mais uma vez agradecer, né, o convite, é um tema que eu gosto muito, fico muito feliz de falar para telicistas, né, o nosso movimento é muito rico, é sempre bom ver pessoas de diversas cidades, estados, e o mais legal, ver pessoas interessadas em aprofundar, sabe? Então, eu fico feliz com isso, perceber que a gente tem bons líderes que querem realmente aprofundar, estão buscando ali, não ficar, sabe, nessa... Eu não sei nem como se fala, mas é nessa rasidão, sabe? Então, assim, fico feliz mesmo em ver nossos líderes, nossos jovens buscando, né? E a nossa coordenação nacional também trazendo temas tão importantes, tão relevantes aí para o movimento. Então, obrigada mais uma vez, estou à disposição de vocês, gratidão. E é isso, Deus abençoe a cada um de nós, que a gente possa trilhar, né, um caminho aí, uma peregrinação interior com a luz de Cristo como um norte principal. Então, obrigada mais uma vez, Maria, Luizinho também. Só mandar um abraço aí para a Val, né? O Ricardinho também, o Dé. Muito bom ver vocês, viu, gente? Saudades. Não sei se eu esqueci de mais alguém, os demais eu não conheço, mas assim, é muito bom vê-los, estar com vocês, falar de Deus, falar do movimento, falar de Padre Haroldo. Isso tudo me traz muita alegria. Então, gratidão, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Giovana, mais uma vez. Que noite especial, né? Cheia de Deus, cheia de... eu tô com... Eu na oração inicial estava falando da gente esvaziar, né, do trabalho, que eu ainda estava com um monte de coisa pensando o que fazer, o que tinha para fazer. E assim, como eu estou terminando a noite hoje, né, assim, meu coração realmente tá bem cheio desse Deus e de tudo que você passou. E aqui ruminando tudo aos poucos, cada palavrinha. Então, mais uma vez, muita gratidão, né, por essa noite e que possamos, sim, continuar avançando, né, para águas mais profundas juntos. Eu acho que quando a gente está nessa troca de sotaques, como estavam sendo falado, de experiências, de vivência, eu acho que é tudo mais rico, né? E nosso movimento só tende a crescer e nós, como fazemos parte dele também, né? Então, muito obrigada por essa noite e que tenho certeza que cada noite vai se completando aos pouquinhos, né? E vamos sair da margem e poder avançar para essas águas mais profundas. Então, antes de passar a bola para o Luizinho, né, Luizinho? Não estou esquecida, não, que a gente vai ter o nosso registro final. Eu queria também já agradecer a todo mundo mais uma vez pela presença, todo mundo que está espalhado aí pelo Brasil todo, né? Várias pessoas já colocaram de onde é no chat. Então, muito obrigada por estarmos juntos, que a gente possa continuar enviando esse convite das próximas para mais pessoas, para que possamos continuar aqui juntos, né, cada vez mais, partilhando e escutando, né, quem vai estar conduzindo e escutando quem está partilhando. A nossa próxima, até, inclusive, a Val já colocou aí a data, vai ser dia 1º de setembro, que é a primeira quinta-feira de cada mês, né, como a gente tinha falado. Então, dia 1º de setembro já coloca aí na agenda que a gente vai ter esse compromisso de estarmos aqui juntos, e aí mais perto a gente vai voltar a divulgar tudo direitinho. Mas é isso. Uma boa noite a todos. Luizinho, fala aí, Luizinho, você que coordena essa parte, mas muito obrigada a cada um pela presença e que possamos, né, estivemos e possamos continuar sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luizinho. Pessoal, é isso. Como a Walter já colocou, dia 1º de setembro, vamos ter a próxima Escola de Vivência, não fique de fora, logo o tema já sai. E aproveitando também o contato de todo mundo aqui, já fica o convite para o dia 12, a nossos 9 meses com Maria, a 5ª edição, já com um padre especial para conduzir e uma outra pessoa do Brasil aí para estar levando à frente e integrando o Brasil inteiro. Então,
Nosso próximo encontro, dia 12, depois terça, dia 30, depois já dia 1º, nós também teremos a próxima escola de vivência. Ó, não estou vendo o Márcio, não estou vendo a Maria José, nem o Arlan. Olha lá, o Márcio. Ô, Márcio, aparece aí, poxa. Tão carismático, poxa. Ó, deixa eu dar o primeiro print aqui, ó. Peço que, por enquanto, não escrevam Vai, ó, deu o primeiro print. Espera um pouquinho. Eu estou ainda em fase de treinamento, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso. Uma parte ok. Agora volta, Luizinho. Pronto, agora deixa eu ver aqui quem não estou vendo. Ó, Marinéia, lá de Quitandinha, a Célia, a Pauliana, que é de Macaé, a Ana Paula, o Marcos Pacheco, o marido da Maria, a Bia e a Rose, eu não estou vendo. Se quiser ligar a câmera. Cadê o Caco, Maria? Tá por aqui mesmo? Tá, mas ele deve estar sem poder ligar a câmera. O Luizinho já tirou a foto, não tem que falar 1, 2, 3 e já, e aí todo mundo sorri. Eu tô aqui só Não. esperando. Tô esperando o X. Olha. Ó, agora eu já tô na página 2 já, ó. Já tô na página 2, ó. Vamos lá. O Luizinho gosta de pegar a gente de surpresa, Gi. Então, tava te É distraindo. isso? Deixa eu ver, se saiu bem, Gi, pode ficar tranquilo. Você vai Tá ver bom. só na postagem daqui a pouco. Espera um pouquinho só, gente. Ó, desculpa aí. Deixa eu ver. Eu nem passei perfume. Mas ajeitou o cabelo que eu Precisa. vi, Marcial. Rapidinho, gente. Foi. Peguei todo mundo de surpresa. Vocês vão ficar surpresos em ver a própria imagem de vocês daqui Só a tu pouco. mesmo, né, Luizinho? Só por Deus, viu? Vamos discernir para que isso seja bom. Só tu. Amém. Com Deus. Até a próxima, então, né? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Obrigada, família. gente. Abraço Com a Deus. todos. Boa Tchau. noite. Deus. Boa noite, até mais. Boa noite. Cardinho quer falar? Cardinho?